estavam planteando pela morte de seus filhos, fossem por enfermidade, fosse por fome ou por qualquer tipo de outra coisa, ele também acabaria sofrendo, porque ele não poderia entrar naquela casa, porque dessa forma seria um modo mais visível, mais palpável deles perceberem que Deus estava retirando deles a sua misericórdia. Ele estava retirando de entre o povo a sua benignidade, que é a sua bondade, né? A sua boa vontade para com aquele povo. E não só no momento de dor. Jeremias não poderia ir em local com luto, morto, onde havia pessoa morta, né? Mas acontece que Deus foi além. Eis que farei cessar perante vós os vossos dias, o vosso regozijo e a vossa alegria. E por causa disso, Jeremias também foi proibido entrar na casa onde estivesse tendo banquete, onde estivesse tendo festa. Ele não poderia comer nem beber com o povo que ali estivesse festejando, porque assim ele não se embriagaria, ele não se fartaria com as coisas do mundo, mas ele manteria a sua vida apenas de comunhão com Deus. Jeremias não poderia ir em banquetes, festas, com comida e bebida. Porque a comida e a bebida significava alegria. E Deus advertiu a Jeremias o seguinte: quando anunciares a ele, por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Quer dizer, por que Deus vai fazer os pais e as mães perderem os filhos nessa terra? Por causa de fome e de enfermidade. Por que você não pode estar presente no lugar de luto para chorar com aqueles que estão sofrendo, se compadecer com aqueles que estão com dores na alma? E da mesma forma, por que Jeremias não poderia se alegrar com aqueles que estavam festejando? Poderiam comer e beber com aqueles que estavam banqueteando. Aí Deus fala o seguinte: porque vossos pais me deixaram e se foram após outros deuses. Vós fizeste pior do que os vossos pais, porque cada um passou a andar segundo a dureza do próprio coração maligno. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel do Egito. Mas passarás a dizer que fiz subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra, que lhes dei a seus pais. A diferença estava aqui. Porque quando viessem a dor do sofrimento em que as pessoas estivessem no luto, pranteando,
E quando as pessoas estivessem em regozijos, muitos não perceberiam a diferença em que eles estavam cometendo de errado com os povos antigos. Mas até que Jeremias explicasse a eles que a diferença é que o povo que caminhou no Egito, ele cometeu os pecados, mas os pecados deles foram coisas que não envolveram o mau relacionamento deles com Deus. Não foi porque eles se deixaram corromper por falsos ídolos, por falsos deuses. Mas os pecados foram pecados de briga entre os irmãos, briga entre um membro da comunidade com o outro. Era um pecado que não ofendesse a pessoa do Senhor Jesus, uma vez que Deus não deixou de ser deixado de ver em toda a sua glória e comparado com os falsos deuses. Aí ele disse que a diferença é porque o povo, tudo que estava acontecendo, falava assim, porque na época em que o povo veio da terra lá do Egito, e a diferença seria então, porque quando Israel, ele saiu da terra do norte, ele voltou, né, da terra do norte, as terras em que eles tinham sido lançados, levados como escravos, em que eles tinham sido dispersados, quando eles retornassem, eles voltariam para a terra que seria realmente a sua herança. E aí essa terra, ela teria um novo significado para eles. Porque os meus olhos estão sobre os seus caminhos, ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Pagarei em dobro as suas iniquidades e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com cadáveres dos seus ídolos detestáveis, e encheram a minha herança com as suas abominações. Ou seja, aquela terra que era a herança que Deus tinha dado aos pais daquele povo, que antes só sacrificavam ao Deus vivo animais, né, puros, imaculados, passaram a fazer sacrifícios de vidas humanas, passaram a profanar os cultos a Deus verdadeiro com objetos imundos e passaram a adorar outros deuses. Aí Deus fala ainda o seguinte: portanto, eis que farei conhecer desta vez, farei conhecer a minha força, o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. E o mais triste é que aqui diz que nas casas em que houvessem a voz de alegria, a voz de canto, onde houvesse o canto do noivo e o canto da noiva, este se tornaria em lugar de pranto. Infelizmente, sim, no cenário atual, nós também temos visto que o povo do norte tem tentado agir contra o povo de Israel, que é a menina dos olhos de Deus. Tem tentado atacar aquela terra que é a herança que Deus deu àquela nação. E tem, inclusive, atrapalhado festividades, comemorações, como nós vimos, infelizmente, reportagem de 2 casamentos que ocorreram naquela região e que acabaram em tragédia. E o que acontece? Nós vemos que a palavra do Senhor, ela se cumpre a cada momento, mais cedo ou mais tarde. Mas, fato é que para que Jeremias pudesse ter liberdade de falar com convicção, com abertura, aquilo que Deus tinha para falar àquela nação de Israel, de Judá, que habitava em Jerusalém, ele teria de ter uma vida consagrada, uma vida separada. E para que ele tivesse essa vida,
ele não poderia contrair matrimônio nem ser pai, porque isso poderia atrapalhar o ministério de Jeremias. Mas nós veremos a partir do próximo capítulo que Deus passa a falar com o povo. Mas quando Deus passa a falar com o povo, Deus volta a chamar a atenção dos pecados que ele está cometendo. E a partir daí, Deus começará a tratar de forma mais rigorosa com os filhos de Israel. Que Deus abençoe a nossa noite, que possamos refletir no capítulo 17, que será abordado amanhã. E eu espero que vocês também possam aproveitar para orar por aquela terra tão amada. Os momentos são difíceis e nós precisamos interceder por aquele povo. O povo que é a menina dos olhos de Deus. O povo para quem realmente, genuinamente, o Senhor veio. Porque nós somos salvos pela graça e misericórdia de Deus. Que isso vai acontecer lá na frente, nos livros que mostram à frente quando é que nós, que somos considerados gentios, passamos a ter direito a fazer parte dessa tão abençoada nação que é a menina dos olhos de Deus. Que o Senhor os abençoe e que possam todos refletir e, se possível, ler o capítulo a seguir para que juntos possamos estudar a palavra do Senhor. Amém?